O mundo está sendo destruído. E eu sou o protagonista, mas infelizmente, esbarrei em um boy selvagem logo no início. Mas ela é linda e tem um chicote em suas mãos. Não importa o que aconteça, eu estou condenado. Mas se eu tivesse mesmo que dizer, tudo começou naquele momento. Nesse mundo, um jogo chamado A Vontade da Terra se fundiu com realidade. Monstro e NPCs de diferentes grupos chegaram juntos. O mundo estava em perigo. Felizmente todos os humanos se tornaram jogadores. Todos começaram como noobs, e obtiveram poderes para lutar contra os monstros. Exceto Xiaoye. Nossa história se inicia com o nosso prota, Xiaoye, escolhendo sua raça e sua profissão na janela de estátua. Ele parecia que estava super animado com a criação de seu personagem. Com uma cara bem duvidosa, parecia que estava aprontando em suas escolhas. Então ele termina suas escolhas e se preparando para finalizar seu personagem, ele pressiona o tecla OK. E de repente vemos que algo deu errado, pois sua tela parece ter se quebrado quando ele a toca. O que, dizia ele? Não saía do nada, ainda não terminei. Ele tentou equipar itens, mas não conseguia. Tentou obter experiência, mas não conseguiu. Nem seu próprio painel de atributos ele consegue abrir. Ele se desespera olhando e gritando, um ser humano normal não consegue viver neste mundo perigoso de jogo. Em um monólogo interno uma voz resolva. Que pena que ele morreu virgem. Tentando ser otimista ele diz, bom, já que não pode ser evitado, vamos procurar um lugar seguro para se esconder e poder sobreviver. Olhando novamente em seu sistema ele vê que seu inventário ainda está funcionando, mas só tem poções de iniciante. Refletindo ele pensa que deve se unir com outros jogadores primeiro e depois ir para uma zona segura. Nesse momento vemos que um portal está se abrindo atrás dele, notando que algo estava diferente ele se vira, só para desviar da energia que se aproximava. Mudando de cena, vemos um homem de pé sobre o que se parece um prédio. Ele diz, enfim chegou o apocalipse. Retornamos onde se encontra o nosso menino, que está se escondendo atrás de uma pedra. Ele vê uma silhueta e se pergunta se é um boy selvagem. Quando a sombra e a poeira se dissipa, podemos ver que se trata de um demônio de respeito. Esse boss é Belial, líder dos Reis Celestiais, raça demônio, nível 97, classe S. Ela está ali pois aquele local e onde uma profecia diz que o Lorde Demônio nascerá ali. Nosso menino fica mais assustado ao saber que se trata de um classe S. Porém ele aproveita para registrar aquele momento, né? Belial se pergunta se realmente era ali, que ela era meia distraída. Olhando para os lados, ela tenta se localizar, reconhecendo uma loja ela diz que vai esperar pelo Rei Demônio ali. Mexendo em um lugar ela diz que para não se enganar até fez um desenho dele antes de sair. Mostrando um desenho por sinal muito bem desenhado. Ela diz que ele é lindo, que mal pode esperar para ver o Lorde Demônio. Podemos observar que tem outros jogadores ali. Eles por sua vez se lamentavam pois um boss havia aparecido logo quando tinham começado. Belial ria e zombava deles dizendo isso é uma pena, não é? Enquanto ativava sua skill Território Absoluto, essa habilidade tem um efeito de morte instantânea para todos que estão 10 níveis abaixo dela dentro de sua área, assim mandando todos os jogadores de arrasta para cima. Nosso menino fica apavorado colocando até a mão sobre sua boca para evitar fazer barulho. Mas Belial, percebendo que tem alguém naquela direção, pergunta quem está aí. Já o nosso MCI com a mão na boca, se caga todo quando uma rajada de energia passa ao seu lado. Essa energia por sua vez segue em direção a Belial. Mas ela desvia e diz Roland seu. Ele Belial você ainda é tão temperamental. Ela gritando você tem o direito de falar isso quando me ataca do nada. Ele Belial relaxa não seja tão agressiva. Esse homem é Roland, sumo sacerdote nível 101. Título, Esperança da Humanidade. Belial pergunta por que ele está aqui. Ele responde que, claro que por causa do nascimento do Lorde Demônio. Embora ele se pergunta se era realmente aquele lugar que a profecia tinha mostrado, pois parecia um pouco diferente.
Olhando a mesma loja que Belial tinha reconhecido, ele dizia Ata e aqui sim. Belial, ouvindo isso, diz que nunca vai permitir que ele toque no seu Lorde Demônio, saltando e preparando um ataque que logo o acerta. Roland, com suas duas mãos, defende e dá uma risada debochando dela. Belial salta novamente, desferindo outro ataque, deixando assim cair o desenho do Lorde Demônio. Roland desvia, e invocando sua espada desfere um ataque sobre ela. Enquanto nosso prota tá agachado, se tremendo todo, só querendo sair dali. Belial, machucada com seu HP restaurante em 10%. Entra em um estado berserk, ativando a fase 2, onde seu ataque aumenta e perdia seu controle. Enfurecida, parte para cima de Roland, que pensa se for atingido vai ser ruim para mim. Vou ter que recorrer a esse truque. Pichando o mesmo desenho que Belial havia deixado cair, ele mostra para ela. Ela, quando vê, para imediatamente, recobrando sua sanidade. Ele desfere um chute em sua cara, fazendo-a voar, atingindo o chão e parando perto do protagonista. Nosso prota permanece paradinho, tentando se fazer de invisível. Quando Belial vê seu desenho acabando, ela, se levantando extremamente irritada, diz que ele vai pagar por ter destruído o rosto do seu Lorde Demônio. Mas ao olhar para o lado, ela vê nosso MCI, que por sua vez já tinha perdido sua alma nessa hora. Belial se encanta ao ver seu Lorde, mas Roland não permite que sua alegria dure muito tempo, assim desferindo um golpe que a corta ao meio, jorrando sangue na cara do nosso menino. Roland, se aproximando do seu oponente, diz que ela colocou ele em uma situação difícil, pois está com sua energia muito baixa. Mas não importa se ele coloca um monte de armadilhas, quando o Rei Demônio chega e pisar, ele vai poder matá-lo facilmente, já que o nível dele vai ser iniciante e não deverá ter problema. Se virando, ele diz que o local exato deve ser bem. Nessa hora vemos um silêncio, quando ele olha e vê nosso menino todo encolhido no canto. E com uma cara de espanto gaguejando, ele pensa: Rei Demônio, você realmente ficou atrás de mim silenciosamente. Logo ele ativa sua skill de percepção, porém ela falha, em seguida ativa sua skill de melhoramento, fortalecendo sua percepção, que por sua vez permitiu que ele pudesse ver suas estatísticas, que por sinal tinham 4 símbolos sem indicação real do seu nível. Roland se pergunta como isso é possível. 4 dígitos. Mesmo se eu tivesse em meu melhor estado, não teria chance contra ele. Será que seu plano era deixar seu subordinado lutar até a morte e depois me espancar até afundar minha cara e depois arranca minha cabeça? Passando um filme na sua cabeça sobre sua vida e seu destino de salvar o mundo. Ele se pergunta se realmente deveria. Vendo nosso menino se levar e limpa sua boca suja de sangue, ele pensa: acabou. Já nosso menino em uma pose Beres, preparando algo. Enquanto Roland viajava em sua mente, ele realmente ficou com raiva: o mundo vai ser destruído. Enquanto nosso prota pichando um frasco de poção e oferecia a ele. Roland, olhando aquilo, se perguntava: veneno? Nesse momento vemos 2 NPCs que dizem que a assimilação entre os mundos já estava em 30%, os humanos despertaram com sucesso como jogadores e já estão lutando contra os monstros. Eles só deveriam continuar com o plano, o dever deles é ajudar a humanidade a crescer como jogadores. O cara do casaco pergunta como está indo Roland. Seu amigo responde que o boss que foi ao encontro do Rei Demônio foi morto. Desde que o matemos quando recém-nascido podemos vencer com facilidade. Confie no mestre Roland, você não terá que se preocupar com nada. Como esperado do mestre Roland, ele realmente é digno do nome e esperança da humanidade. Vemos então que Roland olha para o frasco enquanto nosso prota pergunta se ele não vai beber. Roland pergunta se ele realmente quer que ele tome veneno, mas porque ele simplesmente não o mata. Até onde vai a maldade desse ser? Ele não quer me deixar morrer facilmente. Viajando, ele pensa: sofre em agonia, só então eu vou permitir que você morra. Ele é desprezível. Mas se eu recusar, vou definitivamente morrer, talvez haja uma chance de sobreviver. Ativando todas as suas skills de resistência a veneno, fortalecimento, sorte e vários outros atributos, ele bebe a poção. Com uma cara de bunda ele diz: e uma poção de HP. O prota com uma carinha dizia: desculpa, mas eu só tinha essa. Com uma cara de psico, Roland pensa: você me assustou pra caralho.
Você ousa me enganar. O prota inocente disse, pelo menos você conseguiu escapar da morte. Roland pergunta para ele o que você realmente quer. O prota diz que só quer perguntar uma coisa: onde fica a zona segura mais próxima. Roland: zona segura. Prota: sim, em um lugar onde ficam os jogadores de baixo nível com habilidade de luta fraca. Viajando de novo, Roland diz: então, e isso que você quer a zona segura onde tem vários aventureiros recém-despertado, que pode derrotá-lo no futuro. Ele deve querer matá-los enquanto ainda estão fracos. Realmente desprezível, mas você acha que vou vendê-los só para sobreviver? Ah, esquece, melhor eu me salvar primeiro, afinal eu sou a esperança insubstituível da humanidade. Enquanto nosso prota vem lá atrás dizendo: irmãozão, você é um cara tão bom. Roland se vira batendo a mão, mas por dentro está pensando: deixa eu voltar para a área segura, eu vou contatar os superiores e usar essa chance para te matar. Nessa hora aparece uma lagartixa que com um só golpe o Roland manda de base, em sequência surgem outros que vai um com cada ataque. Nosso menino fica impressionado e o elogia. Roland fica todo. Quando surge mais um em cima do prota, Roland fica atento esperando que ele faça um movimento para conhecer suas habilidades, mas nosso menino só se agarra em suas calças com medo. Enquanto o monstro solta por cima deles e Roland desfere vários ataques fazendo o monstro explodir. Se virando para o protagonista, ele se pergunta: esse cara é mesmo muito astuto, ele deve ter percebido que eu queria ver suas habilidades. Mas mesmo que ele possua uma força tremenda, ele não sabe que sou eu o destinado a matá-lo. Parece que a sorte está mesmo do meu lado. Nosso menino perguntou a Roland se ele não ia ficar com os espólios da batalha. Ele disse que não era sensato pegar os itens de cadáver de monstros. Se ele não fosse ficar, então eu posso pegar, diz o prota. Vimos então que o protagonista resolveu saquear o cadáver da Belial. Enquanto tirar tudo, ele encontra algo chamando Roland, ele o mostra. Podemos ver que um diário nele está escrito várias coisas sobre seus pensamentos obscenos com o rei demônio. Roland, com os olhos sangrando por tamanha perversidade, diz que jamais vai deixar esse mundo cair nas mãos de demônios tão sujos. Seguindo, eles acabam chegando na zona segura. Nosso prota, quando vê de onde se trata, ele pensa: mas aqui é a minha escola. Mudando de cenário, vemos um grupo sentado em volta de uma mesa. Uma garota informa que Belial falhou e tinha acabado de morrer. A outra dizia que isso era terrível. As coisas estão realmente ruins agora. Nós temos que enviar outra pessoa para encontrar o Lorde Demônio. A de cabelo branco respondeu: mas apenas Belial viu o rosto do Lorde Demônio no sonho profético. Ficamos sabendo que essa garota se chama Babilônia. Ela é um dos 7 reis celestiais. Sua raça é demônio e seu nível 102. Ela dizia que se até Belial teve problemas, como eles vão encontrar o Lorde? Nesse momento entra outra demônio. O nome dela é Mammon, uma das 7 reis celestiais, nível 84. Ela dizia para não se preocuparem, pois Belial deixou uma pista antes de partir. Puxando um papel do meio dos seus peitos, ela diz: com isso nós podemos encontrar o Lorde Demônio. Babilônia, se levantando, diz: que bom, você chegou na hora certa. Mammon, aconteceu mais alguma coisa? Babilônia informa que, de acordo com o demônio informante, o Roland matou a Belial e deixou o local do nascimento do Lorde Demônio, e ele está indo em direção à zona segura do armazém, e tem mais uma pessoa com ele. Mammon, com sua mão em seu queixo, fala: bom, isso quer dizer que essa pessoa que está com ele pode ser o Lorde Demônio. Babilônia fala que o demônio informante mandou uma foto dessa pessoa. Mostrando a foto, ela diz: e assim que ele se parece. Mammon dá um tapa na foto e diz: não se parece nada com ele. Pelo menos isso prova que o Lorde Demônio não foi capturado por Roland e está seguro. Saindo, ela diz: não há tempo a perder. Reúna todas as pessoas que puder. Temos que encontrar o Lorde Demônio. O prota, caminhando ao lado do Roland, fala: nossa, tem tanta gente aqui. Já rolando nos seus pensamentos delirantes. A atuação dele é realmente excelente, mas um cara hipócrita como você não faz ideia do que vai acontecer a seguir. Essa zona segura da universidade é como uma armadilha para os monstros. É uma zona protegida pelos deuses.
com um dispositivo de sistema chamado Bartgang que pode selar todas as habilidades dos monstros. Não importa o quão poderoso seja o monstro, ele não vai passar de um peixe dentro de um barril. Essas são as regras do jogo, e assim que você pisar na zona segura, poderemos te controlar e até te matar. Viajando de novo, ele pensa no protagonista amarrado como um refém, e sua foto em um balão sendo reverenciado como um herói que salvou a humanidade. Enquanto isso, na realidade, duas guardas que o cumprimentando, olha só se não e o Roland o herói que vai liderar os jogadores. Isso é uma honra, eu não esperava que o herói nos visitaria. Enquanto ele se sentia todo bajulando, o cara diz, eu ouvi que você foi ao local onde o Lorde Demônio ia nascer para cortar a cabeça dele. É verdade. Com uma cara de desespero ele coloca a mão sobre a boca dele pedindo para que ele pare com isso. Mas o nosso prota pergunta se ele é esse tipo de pessoa. O guarda todo empolgado diz que Roland Lee é a esperança da humanidade. Na profecia será ele liderar os jogadores, para matar o Rei Demônio. Em desespero ele balança as mãos tentando nega. O guarda o informa que o ferrolho já está pronto. Você sabe sobre o ferrolho, né? E aquilo que pode selar. Mas Roland rapidamente solta em sua direção pedindo para que ele pare com as explicações. Segurando o guarda e sacudindo ele diz: você está querendo trazer a destruição a esse mundo. Pegando o protagonista pelos ombros com um sorriso sem graça encaminhando em direção à entrada da zona segura. Nosso menino pensando que queria ser um herói assim como o Irmãozão Bondoso. Entretanto, esse Irmãozão Bondoso está pensando, só mais alguns passos, só mais um e a vitória será das forças da justiça. Enquanto dá um empurrão no nosso prota ele diz, sinta o poder do sistema. Nosso menino pergunta, o poder do sistema. Enquanto Roland fica parecendo um trouxa se pergunta não aconteceu nada, bom não verdade não e que não tenha acontecido nada, nessa hora vemos que a torre chamada de espigão, está trincando. Enquanto Roland se pergunta se o nosso menino é uma existência que nem mesmo o sistema poderia restringir, já o nosso menino com uma pose de protagonista diz, então esse é o poder do sistema, bem isso me deixa aliviado. Roland pergunta, o que você vai fazer? Nesse momento vemos que houve um clarão e uma forte rajada de vento. As pessoas perguntavam o que aconteceu. Os guardas disseram que era apenas um lag, para que eles não fiquem com medo, esse é uma zona segura. Foi apenas um lag, nós estamos seguros pela proteção do sistema. Enquanto estivermos ao alcance do espigão, estaremos absolutamente protegidos. Se virando para a torre ele pergunta para o seu amigo. A torre sempre teve aquele formato. Seu amigo sem saber explicar diz eu não sei, que esquisito. De qualquer forma, não se preocupem, a maior força da humanidade está aqui, Sr. Roland Lee. Roland por sua vez caía ao chão com as mãos sobre a cabeça indagando, esse porra é tão terrível assim? Em seus pensamentos Roland ele pergunta, só pode ser brincadeira, a porra de uma piada, para a curva torre do sistema em formato de um coração. Eu tentei usar o espigão para punir ele com o poder do sistema, e ele me deu um golpe pesado, fui aniquilado e não sobrou nada, tomei hit kill. Então essa é a diferença entre nossos poderes, talvez nós devíamos apenas nos render. Nosso prota pergunta se ele está bem, ele ouviu que era apenas um lag que não tem nada a temer. Irmão Roland se recomponha, você e a esperança da humanidade, você não pode ficar se pagando de medo só por algo assim. O jogo apenas começou. Roland com uma cara de choro, pergunta, isso é apenas o começo? Bom, então me diga o que você quer, apenas diga isso como um homem. Pode ser. Nosso menino meio encabulado se pergunta, será que ele ficou bravo? Eu só dei uma palavra de encorajamento para ele. Irmão Roland, já que você me perguntou, eu tenho um pedido para te fazer. Eu preciso aprender habilidades de produção na zona segura. Roland totalmente acabando diz, eu pensei que ele ia pedir algo assustador, mas ele só quer aprender habilidades de produção. Nosso menino pergunta ao Roland, você vai ser o herói que vai guiar a humanidade contra o Rei Demônio, não é? Eu também sempre quis ser um herói, mas devido a uma normalidade na minha. Bom, e um pouco confuso, mas já que o destino organizou o nosso encontro eu não posso desistir.
e por isso que eu não posso me desencorajar mesmo pela rota da produção eu vou ser um herói. Você está disposto a me seguir? Nesse momento ficamos conhecendo dois Nepsis, uma e o mentor de culinária Rerê, a outra e a mentora de primeiros socorros Li Bombom. Eles diziam: você acha que a habilidade de produção vai te dar dinheiro? Ao contrário, você tem que gastar muito dinheiro para conseguir uma habilidade. Um jogador geralmente economiza muito no começo do jogo. Normalmente eles podem ganhar 10 moedas de prata em algum tempo, mas isso não é o suficiente para aprender uma profissão, enquanto nosso menino mexe no seu inventário e mostra a eles, informando que só tinha aquilo. Surpresos, eles indagam que você pode ser rico, mas isso só é suficiente para aprender uma habilidade. Se você quiser se especializar em produção, não é o suficiente. Nós estamos no começo do jogo e todos são iniciantes e os recursos são precários. Os recursos não são encontrados, você tem que comprar de um NPC. Por que você não compra uma armadura ou um equipamento melhor com esse dinheiro para melhorar seu nível? É porque eu tenho meus próprios motivos. Se virando para Roland ele diz: bom, não tem outro jeito. Roland pensando diz: seu Lorde Demônio desgraçado, agora você vai querer o meu dinheiro. Um soldado ia preferir passar pela morte ao invés da humilhação. Eu só trouxe esse tanto comigo, não é o suficiente, diz. Bong bong, tá, espera, não é o suficiente, toma, não é o suficiente, ainda não, Lorde Demônio de merda, você pegou tudo de mim. Bong bong, informava que ainda não era o suficiente, que as habilidades de produção eram muito caras, não valia apenas treinar elas no começo. Já o cozinheiro coroa correndo em direção ao Roland e perguntava se ele não teria nenhum relógio com ele. Roland informava que sim, mas era um presente do seu pai. Bong Bong falava que o mestre Roland tinha muito apreço por você, enquanto vemos que na verdade, ele está em um canto encolhido, sentindo como se tivesse sido extorquido. Bom, o vídeo fica por aqui. Agradeço a todos que ficaram até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o curtir, comentar e compartilha.